Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Realização: Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Senhores, senhoras, produtores e internautas, seguidores, ouvintes, estamos aqui começando mais um podcast Café na Pauta, hoje com o meu parceiro de programa, Leandro Costa, falando sobre mercado de café. Tudo bem, Leandro? Tudo bom, Jones? Bem, o senhor? Vamos lá. Você me dá licença? Sim. Eu estou incomodado com o Fernando de Noronha aqui. Fernando de Noronha. Vamos explicar para os nossos queridos. Não sei se vocês estão vendo aí, temos uma pauta aqui e um café espalhado. Só que eles fizeram um mapa do Brasil. Mais ou menos o mapa do Brasil. Estamos melhorando. A intenção foi. Então tem todo mundo aqui, os elementos. Ilha do Marajó, tem ali o Rio Grande do Sul, o Amapá, o Amazonas. Dá uma olhada aqui. Chega mais perto. Aqui, dá uma olhada aqui nesse negócio. Olha que bonitinho. Vem ver que bonito. O próximo vai ser o mapa de Minas, tá? Temos Fernando de Noronha e ele está se locomovendo o arquipélago. Pois é, eu estou estranhando esse negócio. Esse arquipélago, vem cá, Fábio, chega mais perto aqui. Isso aqui é Fernando de Noronha, mas ele está andando, cara. E nós estamos incomodados porque ele está querendo se afastar da costa brasileira. É um maremoto. Que tá Ficou bom isso, hein? Parabéns pela ideia. Legal. Bom, o próximo é o mapa de Minas. O próximo é o mapa de... Quero só ver você fazer o mapa de Minas. Vamos lá, aí, aqui bicudo, hein? Vamos lá. Mercado de café. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem, e você? Tudo entendendo jóia. Cada vez mais do lance. Tá legal, né, rapaz? A pegada tá boa. Tá boa. Os convidados estão bem, né? Falando aí com propriedade, né? Tá pois legal isso. É o começo de um projeto que a gente pessoal... espera que renda bastante, que você curta. É feito para você mesmo. Exatamente. Quem gosta... Aproveitem, tá? Aproveitem bastante isso que está acontecendo. É uma dedicação, né? É uma dedicação, é um valor, né? Que a gente está tentando agregar ao nosso valor produtor. Ao produtor rural. Agora me diga, por que é que o mercado de café oscila tanto? Pois é, nós vamos passar por esta vida, os próximos vão continuar vendo isso acontecer. Falando sem responder essa pergunta? Você pode ter certeza disso que eu estou te falando, tá? E assim, hoje, dentre as commodities que nós temos, e aí eu estou falando de todas as commodities, eu falo aqui das agrícolas, que aí o café está dentro do bojo, né? É o café, o boi, o milho, a soja, o açúcar. Mas também falando aqui de commodities de maneira geral, eu me refiro a petróleo, eu me refiro a dólar. Minerais, né? Minerais, minério de ferro e tantos outros que existem por aí, tá? O café, ele é um dos mais voláteis. Quando eu falo de volatilidade, eu estou falando de oscilação. Perfeito? Então, você me fez uma pergunta. Por que o café oscila tanto? Né? Bom, eu estou respondendo para você que ele é um dos mais voláteis e agora o porquê. Porque existem muitos participantes na cadeia do café. Tá certo? Eu costumo dizer que o café... ele não é apenas uma commodity agrícola, embora ele seja classificado como uma commodity agrícola. Ele é para o mercado também uma commodity financeira, né? Por quê? Porque nós temos muitos participantes do mercado de café que não sabem nem o que é um grão de café. Eles não sabem nem o que nunca viram um pé de café, né? Você pega grandes fundos de investimento, eu estou brincando, é claro, né? Mas se você mostrar um pé de couve para ele, novinho lá, né? E uma mudinha de café, ele vai ter dificuldade de diferenciar uma coisa da outra. Sim. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar à conclusão de que nem todos que investem, que operam, que especulam no mercado de café entendem da atividade cafeeira, né? E ele é muito maior no sentido destes participantes estarem presentes no mercado do que aqueles que de fato estão relacionados à cadeia de produção. Tá. Né? Vou melhorar o que eu falei. Tá bom. Eu quero dizer que produtores, cooperativos, exportadores, comerciantes, eles, na verdade, influenciam muito menos o mercado, né? Na verdade, eles são responsáveis por uma fatia muito menor das oscilações do mercado do que estes grandes fundos de investimento. Nós temos muita gente de fora que não tem nada a ver com a atividade influenciando os preços do café.
Os investidores, então, eles fazem essa onda. Ah, sim. Né? Como as outras commodities, como as moedas também, né? É um mercado. Exatamente. Ele flutua, né? Na cabeça do produtor, para a gente até deixar uma coisa bem explicadinha, Jones, o produtor tem que existir que quando ele olha para o café, quando ele olha para o mercado de café, ele tem que entender o mercado de café como se fosse dois mundos. Uhum. Nós temos um mundo que ele conhece, que é o mundo do café físico. É aquele café que ele vai colher, ele vai levar aquele café para uma cooperativa, para um armazém, e a partir dali ele vai vender. Então este é um mundo dos fundamentos do café. A quantidade de café que existe sendo produzida, a quantidade de café que é consumida, os estoques existentes, os efeitos climáticos, né? Então este é um mundo, tá certo? Um outro mundo é o mundo do papel. Né? Então, ou seja, é um mundo que tem uma relação com este mundo físico existente, mas é um mundo que transaciona papéis lastreados em café. Tá bom. Perfeito? Então, são dois componentes, dois mundões aqui, ó. O mundo do café físico e o mundo do café financeiro. Virtual. Os dois estão, é claro, né, ligados aqui, ó. Sim, né? Pelo umbiguinho aqui. É claro que se não existisse o mundo do café físico, não haveria... Iria negociar o quê? O que o pessoal iria negociar? Então, nas bolsas de valores, né, nas bolsas de derivativos, o próprio nome já nos induz a entender o que é isso. Derivativo por quê? Porque deriva de algo. Deriva do quê? Deriva do café físico real, né? Então, tudo aquilo que é negociado nessas bolsas deriva, obviamente, de um ativo, que é este café que nós estamos aqui comentando. Esta lógica, ela não funciona só para o café, mas ela funciona para as outras commodities também. Então você tem o mercado de boi físico e tem o mercado futuro do boi, que são negociados na bolsa. Você tem o mercado da soja física, né, onde o produtor produz e vende, e você tem os contratos futuros de soja que são negociados na bolsa. Então são dois mundos para todas as commodities. Perfeito. Perfeito? Isso, talvez seja isso um atrativo também, né? Porque por ter esse risco, por saber que você pode ganhar, subir, variar, descer, e isso torna também o cultivo do café, talvez seja o mistério da coisa. Assim. Olha que interessante essa colocação que você fez, ela é muito pertinente, ela vem de encontro as particularidades, as características que o café tem, né? Nós temos que entender o seguinte: o café ele não é perecível, né? Você pode carregar café de um ano para o outro, tá? Perfeito? Ele não vai estragar. O que vai acontecer com ele é ele perder valor de mercado. Por quê? Porque ele vai perdendo, né? Nós estamos falando agora do café físico. Ele vai perdendo aquele sensor, aquela qualidade sensorial, ele vai desbotando ao longo do tempo, né? Ele vai ficando desmerecido, no sentido de ficar desbotado, né? Não é aquele verdinho atraente, vivo, né? Ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando... O verdinho que você fala é o café na semente. Isso, exatamente, ele vai desbotando, mas ele não estraga. Tá. Se ele estiver bem guardadinho, bem embalado, ele não vai estragar, diferentemente do que acontece com as outras commodities. Tenta fazer isso com o milho, você vê, vai carunchar. Tenta fazer isso com a soja, tá certo? Então, o café, para os investidores também, ele acaba sendo também uma reserva de valor, porque você consegue carregar isso no tempo, né? Você consegue de um ano para o outro, você consegue carregar isso no tempo. E aí o que acontece? Estes investidores, estes grandes fundos de investimentos, investidores menores, né, olham para aquela atividade, olham para aquela commodity e falam: puxa vida, eu vou tomar uma decisão no que diz respeito ao mercado de café. Eu acho que esse mercado vai subir ou estou achando que esse mercado vai cair? Quando ele faz essa pergunta, né, quando ele procura entender o que vai acontecer no mercado de café, ele pode fazer essa analogia para outras commodities também, mas nós estamos falando aqui de café. Quando ele procura fazer essa analogia no mercado de café, o que acontece? Ele toma uma decisão com base naquilo que ele acha.
Perfeito? Então ele fez um estudo dos fundamentos ali, produção, estoque, consumo, né? Economia mundial como que está, e aí ele tomou uma decisão: vou vender contratos ou vou comprar contratos. Se eu acredito que o mercado vai subir, eu vou comprar contrato. Porque a valorização, se acontecer, eu vou ganhar essa diferença de preço. Se eu acredito que o mercado vai cair, então eu não tenho que comprar contratos, eu tenho que vender contratos. Aí você fala, puxa vida, ele não tem café. Mas não precisa ter café, ele precisa vender contratos. Tá certo? Então, por isso que você atrai uma gama muito grande de especuladores. Né? Tá. O termo especular aqui num contexto diferente do termo investir. Né? Você investe, por exemplo, numa lavoura de café. Tá. Né? Porque você sabe que a lavoura vai crescer, vai produzir café, você vai ganhar com a produção, se você for eficiente ali no custeio, né? nas práticas, né? operacionais da lavoura. O cidadão que entra na bolsa, ele entra na bolsa para especular, tá certo? Ele entra na bolsa para especular. Então, assim, olha, eu acho que o mercado vai subir, então eu vou comprar contratos. Se subir de fato, aí eu vou vender esses contratos mais caros e vou ganhar essa diferença. Aí você poderia falar, mas puxa, então a bolsa só existe para especulação? Não existe só para especulação. Na verdade, ela não foi criada com esta finalidade, né? As bolsas de futuros no mundo, né, nós temos aqui no Brasil a B3, que é a bolsa de mercadorias e futuros, né? Que hoje o mercado chama de B3, conhecida como B3. Nós temos a ICE Nova York, que vai, na verdade, cotar as cotações aí do café arábica. Nós temos a Life em Londres, que vai cotar as cotações do café robusta. Tá certo? Elas não foram criadas com essa finalidade. Elas foram criadas com a finalidade de dar uma condição de gestão de risco para os participantes da cadeia de produção. Então, por exemplo, eu sou um produtor, né? Quero fazer, acredito que o mercado na safra vai cair de preço. Então, antes de chegar o período de safra, eu entro na bolsa, eu faço um acesso através de uma corretora na bolsa e faço uma venda antecipada daquele contrato. Se o mercado cair, eu estou protegido, porque eu já vendi antecipado aquilo que eu vou colher. O mesmo racional, ele serve para quem precisa se proteger contra a alta, né? Então, por exemplo, se o produtor tem um risco relacionado à queda do café e ele pode acessar a bolsa para se proteger contra essa baixa, da mesma forma, a indústria que processa o café, ela tem um risco da alta, ela tem um risco inverso ao risco do produtor. Ela entra na bolsa através dos corretores para se proteger contra esta alta, tá certo? Então, esta foi a essência da criação das bolsas no mundo. Entendi. E a partir destes instrumentos, outros instrumentos foram criados, inclusive mais práticos, de mais fácil acesso para o produtor. Só que, contudo, né, existem os especuladores, e os especuladores, vendo esta brecha da possibilidade de ganhar dinheiro, né, eles entram na bolsa, perfeito, que vocês estão vendo aí na tela, e irão realizar compras e vendas de contratos futuros. Tá. Então os caras podem ganhar com o mercado subindo, podem ganhar com o mercado caindo, podem ganhar de tudo quanto é jeito, e podem perder também. E muitos perdem e muitos quebram. E por isso que o mercado oscila demais da conta. Como eu disse para você no começo, é uma das commodities mais voláteis do mundo. Dito isso, para o produtor, para o nosso amigo que está aqui, assistindo e escutando a gente. Perfeito. Como é que a gente diz para ele, vale a pena investir no café? Ou então, não, caia fora disso. Porque assim, no frigir dos ovos, é assim, está dando dinheiro ou não está dando dinheiro? Eu conheci uma família recentemente no Paraná. Perfeito. Que está desistindo dos 10 mil pés de cafés que eles têm. Foi herdado durante muito tempo, 30 e tantos anos, cultivaram café. Estão indo para a cultura do coloral. O
que é o coloral? O coloral, o tempero, eles estão plantando. Legal. O tempero é o... Como é que a gente chama aqui? Coloral, aquele vermelhinho mesmo. Tá, entendi. Já consegui. Está abrindo mão do café depois de muito tempo. Não sei se eles cansaram ou visualizar, porque dá dando muito mais para eles, não tem tanto trabalho. E é uma coisa que está tendo a demanda muito maior recentemente na região deles, ali, Colorado, aquela região do norte do Paraná. Perfeito. Então, eles abriram mão do café. Estão abrindo, não é assim também. Então, você desfazer de uma lavoura de café... É aos poucos. E aí eu perguntei, mas por que desistir do café? Não, porque o coloral está dando mais dinheiro e menos trabalho. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, como é que a gente fala? Amigo, produtor do café, é volátil? Vocês estão vendo aí na tela? Você olha, que números são esses? Olha como sobe, como desce. Que gráfico é esse? Este é o mundo que nós vivemos, que você, sem saber, inclusive, produtor, é importante você está inserido nele. Para ele saber tudo isso ou independente? Qual é a funcionalidade de tudo isso? Com base nessas informações que você está nos apresentando... Não, é um caso. Mas eu acho que é um caso que precisa ser colocado em pauta. Perfeito? Por quê? Porque nós precisamos separar uma coisa da outra. Sim. Né? Primeiramente, o produtor que tem uma lavoura de café ou várias lavouras de café, várias propriedades cafeeiras, primeira coisa, ele precisa ser eficiente naquilo que ele faz. Tá bom. Isso é um ponto. Tá certo? O que é ser eficiente naquilo que ele faz? Ser produtivo, lavouras boas, lavouras com capacidade de produção. O custo precisa ser um custo gerido, registrado, né, e precisa ser perseguido, porque custo é igual unha, você tem que cortar quase todo dia, porque senão cresce. Sim. Perfeito? Então, neste ponto, é uma atividade igual qualquer outra. Ok. Né? Quando nós falamos de produção, nós estamos falando de renda variável. Então, ou seja, se a conjuntura econômica muda, se o mundo muda, você está naquela panelinha ali, você vai ter também consequências, tá certo? As consequências chegarão e poderão ser positivas ou negativas. Você poderão ter coisas, inclusive, nessa conjuntura que poderá favorecer o seu negócio. Passamos aí pela pandemia, quantos negócios foram beneficiados, foram criados e outros quantos foram destruídos. Então, assim, sair deste risco, né, é muito difícil, porque você está dentro de um contexto de renda variável, né? E, óbvio, né, nós teremos aí atividades que serão mais atrativas do que as outras e vice-versa. O que a gente precisa entender, qual é a nossa aptidão, perfeito? Qual é a aptidão daquela fazenda, daquela região que você tem as suas lavouras de café? Quando a gente olha para o Paraná, dá para até a gente entender um pouquinho a decisão dessa família, né? Por quê? Porque é uma região que sofre mais com o clima. Talvez. Você tem um problema relacionado a frio mais intenso do que as outras regiões. Também, tá, né? certo? É uma região que ainda tem terras mais caras do que as outras regiões produtoras, né? Então, assim, a gente precisa fazer verificar o retorno daquele investimento onde está implantada a lavoura de café ou qualquer outro tipo de lavoura. Então, você precisa fazer uma análise financeira para ver se de fato compensa continuar cultivando aquele café ou vamos ir para outra atividade. O tipo de café. Tá. E, além disso tudo, a questão da ambiência, né? A região está se transformando, porque o Paraná foi um polo produtor muito importante no passado. Só que no decorrer do tempo, né, ele foi perdendo um pouco dessa pujança do café, inclusive em função das questões climáticas. Perfeito? Então, dentro deste contexto, é pertinente nós tentarmos entender aquele contexto que a família está vivendo, e muitas questões são justificadas por aquilo que eu estou trazendo aqui, né? Então, isso é uma situação. O negócio ele precisa ser analisado,
né? Conforme analisamos tudo na vida, né? Sim. Você vai produzir soja, você vai produzir milho, vai produzir coloral, você vai tirar leite, você vai engordar o boi, você vai fazer qualquer outra coisa. Existe uma questão de viabilidade econômica financeira que precisa ser levada em consideração. E mais, a questão do know-how, né? O que você sabe fazer? Porque muitos produtores não saem da atividade porque também não sabem fazer outra coisa. Os caras são produtores de café desde quando eram crianças, né? Então, ou seja, eles não aprenderam a fazer outra coisa também. Eles se especializaram na produção do café e por isso que o custo de abandono da atividade ele é muito alto. Tá. Porque não é só abandonar o pé do café, né? É abandonar aquilo que eu aprendi e que eu vivi ao longo da minha vida. Perfeito? Então, este é um tema que precisa ser, de fato, verificado, analisado. Talvez a questão tenha sido essa, inclusive do cansaço eu mesmo. Acredito. Do cansaço e, assim, dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, é uma atividade muito intensa. E são só eles, entendeu? Exato. São só eles. A família cansou e foi partir para uma coisa mais fácil. Cultivo da planta, colheu, vendeu. Então, não e só. Às vezes que tem ali um ciclo operacional mais curto, né? Talvez. Porque café nós estamos falando aí de um ano, né? Mas então. Um sujeito que planta uma lavoura de café hoje, ele vai colher o primeiro resultado daqui 2 anos e meio, 3 Talvez anos. seja isso. Tá certo? Então, um ciclo operacional mais longo. Bom, então este é um ponto. O outro ponto é a questão do acesso aos mercados, né? A questão das oscilações. Conforme coloquei, o café é de fato uma cultura que oscila muito. Mas ela não oscila muito porque o produtor vende de forma organizada ou os compradores compram de forma... Não tem nada a ver com isso. Ele oscila muito porque existe um mercado financeiro que acessa muito esta commodity e faz com que essa commodity oscile demais da conta. Tem um lado bom e tem um lado ruim dessas oscilações. O lado bom das oscilações de preço, né, está relacionado às oportunidades. Perfeito? Então, ou seja, tempos atrás aí nós voltamos a ter a oportunidade de vender café a R$ 1.400. Olha aí. Ok? Se nós falarmos aí 60 dias atrás, 70 dias atrás, nós estávamos vendendo café a R$ 950, R$1.000. Perfeito? Então, por que nós voltamos a vender café a R$ 1.350 há 30 dias atrás, ou menos um pouco? Porque o mercado oscilou. E por que o mercado oscilou? Porque de fato existiam ali fundamentos, uma razão para o mercado subir, mas se não fosse os fundos de investimento, ele não teria subido tanto. Então, aonde que eu quero chegar? Estes agentes financeiros, pelo fato de ter muito capital, muito recurso, eles potencializam altas e eles potencializam quedas. Eu preciso, como produtor, entender isso. Eu preciso eu tenho que entender que eu estou no mercado, que é um mercado nervoso. Quando ele sobe com vontade. Quando ele cai com vontade. E se você estiver na ponta errada, se você assumir um compromisso de forma errada, ou se você não foi bem orientado, você vai se lascar. E esta fala minha não é só para quem vende café, é para o cara que compra também. Tá certo? É o cara que compra, o cara que muitas vezes deixou de comprar, tem um compromisso, deixou de comprar o café, então muitas vezes ele pode estar numa situação de perigo por conta dessas grandes oscilações de mercado. Mas entenda, são momentos também de oportunidades para aqueles que produzem. Então, resumindo, o produtor ele tem que ter um estoque guardado e se ele precisa vender urgentemente. Bacana. Ele tem que esperar a hora certa. Opa, vende, subiu para 1.300, vende agora, tudo. É assim que funciona? Olha, Jones, a coisa mais difícil e mais perigosa, né, é você acertar, vamos dizer, um momento de venda. É mesmo? É difícil. Eu falo isso de cadeira, cara. Tá. Eu estou no mercado, 24 anos trabalhando no mercado de café. Já passei por todos os segmentos do café, né? Então, assim, eu posso falar que eu tenho experiência nos segmentos. E de todos os segmentos que eu já vivi, o mais difícil é você fazer o trader do mercado, é você tradar o mercado, é você acessar o mercado e tomar a decisão
do negócio, de venda do café ou de compra. Mas por quê? Não é só ali na hora, viu que subiu, porque vendeu? Ele, de fato, ele acontece o que aconteceu, o que vai acontecer, que ele vai oscilar. Ele vai oscilar. Então, você vai, é a mesma coisa você tentar pegar uma espingarda e acertar o olho do mosquito, né? É difícil. Pode acontecer? Pode. Mas as possibilidades são remotas, tá? Então, eu tenho um entendimento que o produtor precisa desenvolver uma disciplina comercial. Disciplina comercial. O que é essa disciplina comercial? Ele tem que definir os momentos que ele precisará vender café. O que vai orientar isso? Primeiro, as necessidades de dinheiro. Porque tá bom. Se ele produz alguma coisa, é porque ele está gastando algo também para produzir. Então, primeira coisa, o que tem que nortear ele? Tem que existir um planejamento financeiro, aqueles momentos que ele terá compromissos, né? Eu preciso pagar um adubo, eu preciso pagar um defensivo, eu preciso fazer a minha colheita de café, eu preciso renovar minha lavoura, eu preciso melhorar uma estrutura, tá certo, de pós-colheita. Então, gente, não tem segredo, o dinheiro vai sair da lavoura de café, o dinheiro vai sair de lá. Então, como que eu vou fazer isso? Eu preciso me programar para vender esses cafés de forma antecipada, tá certo? Antes que os compromissos comecem a vencer, tá? Então, isso é uma situação que deveria orientar o produtor, perfeito? Vender à medida que as necessidades forem acontecendo. É o primeiro ponto. O segundo ponto seria o quê? Seria o próprio mercado, né? Conversa, bate-papo, vai atrás daqueles que são os formadores de opinião, né? O que você acha sobre o mercado de café? Qual que é a sua opinião, fulano? Qual que é a sua opinião, ciclano? Ele vai formando ali um sentimento em relação àquele mercado. Entendi. Né? Então, vai acertar na mosca? Não vai. O cara que deu informação para ele pode errar. É humano. São muitas variáveis que estão dentro do contexto do café. Perfeito? Mas eu acredito que ele precisa ter uma opinião a respeito do mercado. Qual é o direcional do mercado? Qual é a tendência do mercado? Esquecendo de acertar o melhor preço, né? Porque quem mira no melhor preço, geralmente perde tudo, tá? Porque o mercado vai e volta, o cara não vendeu e continua esperando o melhor preço, tá? Então, esta questão, a primeira questão, a questão do planejamento financeiro, a segunda questão está relacionada à formação de uma opinião com base na conversa com as pessoas que estão mais dentro do mercado, acompanhando o mercado mais de perto, tá certo? E a terceira, ele não pode esquecer, ele tem que se lembrar que ele é um eterno comprado em café. Se ele vender um café físico hoje e amanhã o preço subiu, deixa subir. Ele tem mais cafés no pé para serem vendidos. Mas não dá aquela sensação de eu fui na loja, comprei uma roupa, paguei 200, aí passei 200 metros, eu vi a mesma roupa por 150. Vai dar. Não dá essa sensação de... Vai acontecer isso. O produtor vai ficar chateado e vai ficar amargurado. Não vai. Vai. Não vai dar uma depressão. E esse sentimento do produtor vai piorar à medida que... Obrigado, vai piorar. É interessante que isso aí vai piorar à medida que ele descobrir que o vizinho de cerca dele não vendeu café. E que agora o vizinho de cerca dele está vendendo café a R$ 1.400 enquanto ele entregou o dele a R$ 1.000. Vai piorar mais ainda a situação. Aí ele quer fechar e quer vender coloral, fazer coloral. Aí vai ficar pé da vida, vai falar que não tem sorte. Só que por isso que é importante você ir diluindo, você ir ter uma estratégia comercial para você ir diluindo, fazendo as vendas. Vai aos poucos, tá certo? Vai escalonando e vai conhecendo também as novas ferramentas que o mercado tem a oferecer, que são as práticas de mercado futuro, né? Então, por exemplo, nós estamos aí no período que antecede a colheita do café no Brasil, nós estamos fazendo práticas de mercado futuro, vendendo café que ainda não foi colhido para entrega agora em setembro de 2024. O produtor aproveitou esse momento, olha que ele não tem o café, mas ele aproveitou o momento da alta para vender uma dosinha do café que ele vai colher, tá certo? É a venda futura? É a venda futura, perfeito? Então, ele pode acessar esse mercado? Ele pode acessar esse mercado.
Este mercado é um mercado que está disponível para os produtores, né? Lembrando que a grande função de uma venda futura não é a de garantir o melhor preço, Tá. mas é a de diminuir a exposição desse produtor no mercado. Porque pensa bem, se eu vendo 10% da minha produção, se eu vendi 10% da minha produção, agora eu não estou correndo o risco de preço com os 90% que serão colhidos, né? Tá bom. E vendidos, mas eu estou correndo o risco, quer dizer, com 100%, apenas com 90%. Então, de 100%, de 100 sacas de café, eu vou colher 100 sacas de café neste ano de 2024. Se eu vendi 10, o meu risco no mercado será um risco de apenas 90 sacas, não mais com as 100. Tá certo? Então, eu estou diminuindo ali, diluindo um pouco o meu risco. Com isso, eu vou garantir a compra de um adubo, o pagamento de um insumo, o pagamento da parcela de um maquinário, a troca de um trator, arrumar a casa, né? Arrumar as estruturas que eu preciso arrumar, perfeito? Então você vai garantindo o seu custo de produção, né? O dinheiro para fazer o seu custo de produção. E se tiver que especular, especula com aquilo que sobra, especula com o lucro, né? Não especular com aquela parte do dinheiro que está empenhado aí em outras coisas. Muito bem. Estamos falando para todo tamanho de produtor rural. Urucum é a matéria-prima do Colorau. Urucum Eu conheço. Obrigado, Zé Flávio. É o Urucum. É a plantação. Qual foi o nome que você tinha falado mesmo? Colorau? Colorau. Colorau é o clorífico que deixa o arroz mais vermelhinho, isso, a carne. Urucum eu conheço. É um tempero. Mas a função do urucum também é essa, não é? Mas o que você planta ele para dar o colorau. Perfeito. O que norteia o mercado de café arábica e robusta? Tipos de café, isso dá uma diferença na bolsa? Nesses números eu planto robusta, eu planto arábica. Tem diferença? Tem diferença. Nós temos que entender que para o mercado que consome o café, o arábica é um produto mais nobre que o conilon, que o robusta. Tá certo? Então é o primeiro entendimento. Por que você sabe que um é mais nobre que o outro? Em função do sensorial, né? Então, quando a gente pega ali tudo aquilo que é mensurado dentro de uma avaliação sensorial, uma avaliação de prova de café, o arábica seria um café mais complexo, tá certo? Então, mas mais também doçura, não é pelo mercado, pelo valor dele? Aí nós vamos chegar lá. Então, você tem a questão da doçura, da acidez do corpo. Tá. Por conta dessas questões, de ser um produto mais... uma base de um produto que te permite a produção de produtos mais gourmetizados, ele acaba sendo mais caro que o conilon. Tem mais valor de mercado. O conilon, vamos dizer, melhoraram muito as práticas de produção do conilon, né? Hoje você tem concurso de qualidade para conilon. Sim. Melhorou muito. Eu trabalhei na indústria, há 20 anos atrás aí, eu provava muito conilon, né? Eu aprendi a provar conilon, provava muito conilon produzido no Espírito Santo, Bahia, Rondônia, Alta Floresta. E o café, de fato, para quem está acostumado com a arábica, ele era intragável. Entendi. Tá certo? Hoje não. As práticas de produção, de pós-colheita do conilon permitem que nós tenhamos hoje um café mais bem elaborado, mais agradável ao paladar. Mas mesmo assim, você tem o arábica em um degrau superior, né, ao conilon. Perfeito? O que baseia a formação de preço, né, das duas espécies de café são as mesmas, né? Nós temos a questão do custo de produção, nós temos a questão da demanda, nós temos a questão dos estoques que são formados ou desmanchados, e você tem o acesso a esses dois mercados, a essas duas espécies, pelo mercado financeiro. Então, da mesma forma que eu tenho fundo de investimento acessando o mercado de arábica, né, a nossa principal bolsa de café arábica é Nova York, conforme vocês podem observar na tela. Aqui nós temos a bolsa de Nova York, nós temos a bolsa brasileira, que é a B3, e nós temos a bolsa de Londres, tá certo? Eu particularmente acompanho todas as bolsas de café. Mas, enfim, então, da mesma forma que o mercado financeiro acessa a Bolsa de Nova York para especular sobre altas ou quedas em relação à arábica, o mercado financeiro também acessa a Bolsa de Londres, que é a Life, tá certo? Para especular com quedas e altas em relação ao robusta. Então tem mercado.
Total. É só acompanhar eu falo que o mais importante no mercado de café, e isso o produtor tem que agradecer muito, o mais importante que nós temos no mercado de café se chama liquidez. O que é liquidez? Liquidez é o seguinte, eu tenho essa caneca aqui, ó, independente da conjuntura econômica, independente do que estiver acontecendo no mundo, vai ter uma pessoa interessada em comprar ela. Você vai vendê-la fácil. Eu vou vender, tá certo? Então, uma coisa que eu tenho 24 anos de mercado, eu nunca vi acontecer no mercado falta de liquidez, tá certo? Para o café. Para o café. Para o café. Para o café. Ou seja, vamos deixar bem claro. Para o café, 24 anos de mercado. Eu já vi preços no chão, já vi preços no céu, mas eu nunca vi acontecer falta de liquidez. Sempre você vai ter um tomador, sempre você vai ter um vendedor de café. Tá certo? E isso é muito importante para quem produz. Né? Então, ou seja, quem produz quer ter o quê? Primeira coisa, acesso ao mercado. Você tem que acessar o mercado e você tem que saber como que você faz para acessar esse mercado para você entregar a mercadoria, porque senão como é que você continua a atividade? Né? Então, primeiro é o acesso ao mercado, são pessoas comprando, depois é o preço, tá certo? É isso aí. Então, a gente pode deixar claro para o produtor que ele consegue entender essa volatilidade, ele consegue assimilar tudo isso, e eu acho que diariamente, eu não sei se é pela internet, mas nós temos também um boletim na Minas FM em que você passa essas informações de uma forma clara, objetiva, curtinha, para que a pessoa tenha o hábito de ligar o rádio e saber, opa, de manhãzinha eu tenho informação do dia anterior e da noite do dia que acabou, né? Exato. E esse desafio é interessante, esse hábito, você acha que o produtor está mantendo, está tendo mais interesse? Produtor médio, produtor ali, você acha que isso tem aumentado, esse interesse por esse tipo de informação? Eu tenho na verdade, encontrado muitos relatos nesse sentido, né, do pessoal que vem acompanhando aí os boletins, que vem agradecendo, inclusive, pelas informações. Né? Eu acho muito bacana isso aí. Eu respiro café, né? Cedo, tarde, de noite, nós estamos falando de café. Então, assim, nós encontramos muitas pessoas do meio, né? Produtores, exportadores, cooperativas, tá certo? Estudantes. Então, você escuta, né? Um comentário aqui, outro ali. Ó, que tá legal, olha que continue, tá certo? Então, isso é bacana. Então, a gente percebe que, de fato, a gente está conseguindo entregar um produto para o produtor, né? Onde, de uma forma simples, ele consegue entender aquilo que foi notícia no mercado no dia. Né? Então, o que nós entregamos lá? Se a bolsa subiu, se a bolsa caiu, a gente tenta levar para ele o que representa aquilo em reais por saca. Bom. Perfeito? O valor do dólar, né? Porque o dólar é um componente importante na formação de preço do café, tá certo? E pegamos ali dois tipos de preço, dois exemplos de preços praticados no dia e divulgamos também, para ele ter uma noção. E ter uma noção também do volume. Se o volume de venda está pequeno, se o volume de venda está grande, porque são informações primárias, mas que são importantes. Né? Ó, o mercado subiu 1.000 pontos. Pô, subiu 1.000 pontos? Espera aí. Deixa eu ver o que esse cara está falando. Ele está falando que o mercado subiu 1.000 pontos, mas que não teve muitos vendedores. Deixa eu ligar uma coisa com a outra. Se subiu 1.000 pontos e não teve muitos vendedores, é sinal que tem pouco café para ser vendido. São pontos que você podem cruzar na informação que é dada, que vai te ajudar a tomar a decisão, né? Eu estou trazendo outra informação, ó, o mercado subiu 1.000 pontos e teve uma enxurrada de venda no café. Opa, será que eu seguro mais? Será que eu espero um pouco? Será Se que teve enxurrada de vendas, o preço baixou. A tendência é o preço cair. Então, assim, o grande objetivo do boletim é levar essa temperatura para o produtor do mercado, né? Daquilo que está acontecendo, né? Das práticas de mercado. Às vezes a gente solta ali aquilo que a gente entende que foi o ponto fundamental para disparar uma alta ou para trazer o mercado para baixo, tá certo? A gente tenta colocar de uma forma bem simples para esse produtor acessar. E é importante que ele acesse. É importante que o produtor tenha esta informação, busque, na verdade, entender aquilo que está sendo colocado, tá certo?
para que ele vá, na verdade, conhecendo um pouco mais desse mercado aí, que ele está inserido. Ele está inserido no mercado e ele vai ter que aprender a conviver com essa volatilidade, com essas oscilações, tá certo? Entender que o mercado está trazendo oportunidades, mas também que poderá representar ameaças. E aí, se isso acontecer, ou se isso for acontecer, o que eu posso fazer hoje para diminuir estes efeitos ao longo do tempo? Né? Então, essa é a grande questão. Isso acaba virando um vício, né? Tipo previsão do tempo, eu preciso saber o que está acontecendo. E você acaba criando um ciclo vicioso, e tomara que isso se expanda cada vez mais, né? É uma atividade que, assim, eu brinco, né? Eu olho mais para a tela do café, para os gráficos, do que para minha esposa. Até mesmo porque eu fico mais no café do que em casa, graças a Deus, que esteja bem explicado, viu, Jones? Eu casei com café. Pois é. Mas, assim, no meu caso, eu acompanho o mercado, o intraday do mercado, então a gente tá acompanhando ali o passo a passo que o mercado está dando, né? E eu sinto uma dificuldade muito grande, às vezes, de interpretar. Puxa vida, chegou aqui, para onde vai agora? Né? Eu sou um tomador de decisão na cooperativa. Tá bom. Né? Então, eu preciso tomar decisão de vendas, né? Vende agora, segura. Então, essa mesma angústia que o produtor muitas vezes vive, né? Eu estou vivendo, só que eu vivo diariamente. Né? Então é um ponto que, vamos dizer, e eu já estou calejadinho, né? Então já me acostumei a conviver com estes sofrimentos, com essas angústias, já aprendi a administrar isso. E este eu acho que deve ser aí o grande desafio, tá certo? Viu, produtor? Não sofra tanto. Ele sofre todo dia. Eu sofro todo dia. Então, errar, você vai errar. Se isso aí te consola. Vai errar, não tem problema. O importante é a gente ter um parâmetro, ter um norte e ter um canal para esse tipo de coisa. Leandro, obrigado pelo papo mais uma vez. Depois você volta para a cadeira de cá para entrevistar as pessoas, os convidados. Hoje você foi entrevistado. E é sempre esclarecedor isso, especialmente para produtor que está ali na lida do diária. Para quem já está acostumado com o mercado, beleza, mas para quem não está, é sempre a gente trazer uma linguagem simples, informar da melhor maneira possível a importância de acompanhar o mercado. Prazer, hein? Jones, prazer é todo nosso. A sensação que fica é que nós estamos conseguindo aí contribuir para a cadeia de produção do café. Né? Fica a sensação de que nós estamos conseguindo agregar valor, né? A gente fala, agregar valor não é agregar valor somente através de dinheiro. O dinheiro ele é muito importante. É o que, inclusive, vai dar sustentação, né, para a atividade, para a continuidade dela. Mas se você não tem o conhecimento, se você não tem suas dúvidas sanadas, se você não vai em busca daquilo que é novo, daquilo que é diferente, que está no mercado e que você precisa se atualizar, aos poucos você vai ficando para trás, né? Então, assim, a sensação que fica é que nós estamos deixando aí essa parcela de contribuição aí para o produtor. Tem um canal que você pode entrar em contato, amigo produtor, para tirar qualquer dúvida, pergunta que você quiser fazer, que é o nosso canal de WhatsApp, que é o 359-9907-5308. Está aqui na tela, também tem na tela o Instagram e o Facebook do nosso canal, do nosso Café na Pauta. Você só segue lá, tem informações variadas. E durante a programação da Minas FM, este programa também vira um programa de rádio aos domingos de manhã. Show de bola. A cada 15 dias nós temos o programa Café na Pauta, além do seu boletim diário de segunda a sexta, em duas edições. De segunda a sexta-feira, cobrindo aí o mercado de café. Em 2 edições diárias aqui na programação. Espero que você goste, espero que a nossa contribuição tenha agregado valor a você e que a gente se encontre mais vezes. Certo, Leandro? Show de bola, Jones. Um abraço. Obrigado. Valeu pela parceria. Valeu, tamo junto.